Olá, pessoal. Vamos falar agora do relevo submarino, tá? Até pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, quero falar mais ou menos até metade do século XX, o conhecimento sobre o relevo submarino ele era muito restrito. As pessoas não imaginavam que no fundo submarino nós teríamos formas de relevos ainda maiores do que encontramos na parte continental. A parte submarina ela é muito maior, ela é muito mais profunda e variada do que a nossa parte continental. E aí nós começamos a classificar melhor essas partes, tá? Vamos começar dando uma olhada. Aqui no cantinho, você percebe, essa partezinha aqui seria o continente, tá? Isso aqui é um exemplo da queda, do começo do relevo submarino, mas repara só, essa primeira parte aqui, que é uma parte muito deposicional, vocês vão entender a importância disso aqui, tá? É uma parte que recebe muito sedimento, que ainda recebe uma incidência solar muito maior do que o resto, vocês vão entender, tá? Essa primeira parte, assim que o continente invade o oceano, a gente vai chamar isso de plataforma continental. A plataforma continental ela é importante demais. Por que ela é importante demais? Porque como ela é a parte mais superficial, e como ela é carregada de sedimentos, inclusive muita matéria orgânica, são nas plataformas continentais que nós exploramos muitos recursos marinhos, inclusive, como é o caso do Brasil, o petróleo, tá? Extraímos muitas coisas das plataformas continentais, principalmente pela origem da sua sedimentação orgânica, certo? Então a plataforma continental é essa parte de pouca declividade que começa assim que o continente adentra o mar, certo? Adentra os oceanos. Depois, nós vamos ter uma parte onde a declividade, repare só, a declividade acentua muito, tá? Viemos com uma declividade suave na plataforma e de repente ela sofre um aumento muito forte desse gradiente. E essa parte muito mais declinada, nós vamos chamar ela de talude. Então, nós temos aqui a plataforma e temos aqui também o talude. Lembrando que em exploração submarina, o Brasil hoje, ele ocupa a primeira posição no mundo em qualidade em perfuração, tá? Isso sempre vale ressaltar. Por quê? Porque quanto mais profundo estamos chegando, eu estou falando aqui para vocês de uma maior pressão, uma maior dificuldade. Muitos materiais não conseguem, não suportam a pressão aqui embaixo, então precisa toda uma pesquisa em cima de como explorar essas regiões, tá? Por isso o destaque. Chegamos aqui embaixo, muitas biografias, muitas literaturas vão denominar entre o talude e essas planícies e fossas abissais que eu estou mostrando aqui para vocês, uma região chamada de elevação continental, que seria, na verdade, uma continuação do talude, só que com menor declividade, tá? Mas a literatura que a gente mais encontra por aí é o seguinte, que nós vamos ter planícies e fossas abissais. Essa aqui é a parte mais profunda do oceano. Lembrando que a parte mais profunda fica no Pacífico, num lugar chamado Fossa das Marianas, onde a profundidade passa de 11 quilômetros, onde a pressão seria insuportável, tá, para a maior parte dos materiais e seres existentes na Terra. Apenas alguns seres conseguem viver lá, certo? São as partes mais profundas. O que vale ressaltar? Vale ressaltar que o fundo submarino, isso aqui é um esquema, ele não é totalmente perfeito. Nessas partes aqui, nós podemos encontrar vários vales, sim, assim como encontramos na superfície, várias escarpas e vales submarinas, certo? Olha só, agora uma parte muito interessante quando a gente pensa nas formações montanhosas. As cordilheiras que nós temos no fundo submarino, que nós vamos chamar de dorsais, tá? Inclusive a maior cordilheira do mundo, chamada dorsal mesoatlântica, que ela corta todo o meio do Oceano Atlântico, elas são as maiores formações montanhosas da Terra, elas não ficam no continente, mas sim no mar. Então, olha só, essas dorsais, algumas são tão elevadas, mas tão elevadas, que elas conseguem sair do mar. Elas aparecem e quem olha de cima vê apenas esse topo e a gente chama essas partes de ilhas oceânicas. O que as pessoas não têm ideia é que às vezes o que parece ser apenas uma ilha é o topo de uma dorsal imensa que existe aqui. Certo? Última coisa que a gente menciona, e aí a gente pode fazer um paralelo muito com a galera da biologia, é que muitas biografias, muitas literaturas, também mencionam um lugar chamado de região pelágica. O que seria essa região pelágica? Seria um ambiente onde vivem apenas aqueles seres vivos que independem do fundo submarino. Como assim? Aqueles seres que a gente chama de bentos, que são aqueles que dependem do fundo submarino, exemplo, os corais,
certo? Que eles precisam ficar fixos. A região pelágica é aquele ambiente onde os animais que independem do fundo submarino habitam, certo? Pessoal, esses foram os geleiros submarinos. Até a próxima.